Eu quero analisar aqui dois casos que foram debatidos muito ontem. Não são muito relacionados, mas no final das contas eles têm sim um vínculo e a gente vai entender isso nesse vídeo. Então, o primeiro caso foi sobre o desaparecimento de uma jovem, a Marcela, que se suspeitava que quem tivesse sequestrado essa menina ou assassinado essa menina era o namorado dela. E no programa Cidade Alerta, da segunda-feira, ao vivo, o apresentador Luiz Batti trouxe novidades sobre o caso e ele estava com a tela dividida. De um lado estava ele apresentando o caso e do outro lado estava a mãe da menina que aguardava notícias sobre a filha. Se estava bem, se estava viva ou não, o que aconteceu com ela. E daí eles revelam ao vivo que a menina tinha sido morta, que o rapaz, o namorado dela, confessou o crime e a mãe entrou em desespero, obviamente, né? Não imaginava que teria esse tipo de notícia ao vivo. Entrou em desespero, começou a gritar, quase desmaiou. E isso foi muito criticado ontem, muito criticado mesmo, justamente pela espetacularização do horror, do sofrimento alheio, da morte. Ou seja, o típico sensacionalismo midiático que você vê nesses programas policiais. Uma espetacularização da violência. Então esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi no Big Brother. Uma das participantes acordou de madrugada com fome porque ela está no grupo da Xepa, que não tem comida, que tem limitado os recursos lá, os alimentos, e ela acordou com fome, chorando, pedindo para comer uns biscoitos das colegas delas, que estavam também na mesma situação que ela. E aí no Twitter subiram uma hashtag que fome não é entretenimento. Eu quero vincular esses dois assuntos aqui, esses dois casos, porque eu vejo... Bem, existem várias teorias, na verdade, sobre a mídia, sobre a cultura de massa, sobre a televisão. Existem várias teorias mesmo. Mas o que eu vejo muito, e não apenas no Brasil, a gente não pode dizer que é Brasil isso, é uma tendência em alguns países, nos Estados Unidos também tem isso, que é justamente a exploração do sofrimento alheio. Então, por um lado, você tem a exploração da violência urbana, do sofrimento daquela mãe, não sabia que aquela filha estava morta, e por outro lado, o sofrimento dos participantes no Big Brother passando fome. E isso não tem graça, isso não é diversão, isso não é agradável de se ver, e muita gente pediu na internet que dessem comida para essas mulheres, porque elas estavam ali passando fome e sofrendo. Uma coisa que a gente não pode menosprezar, gente, é o impacto que a cultura de massa tem na formação, na composição do nosso imaginário cultural. Daquilo que nós somos, daquilo no qual acreditamos, as nossas aspirações, vontades, desejos. Muita coisa passa, sim, pela influência da mídia. Passa pela influência da cultura pop, da televisão, do cinema, da música, dos quadrinhos, dos jogos, da internet. Muita coisa, muitas das nossas relações com o mundo são atravessadas, são perpassadas pela mídia. Seja para criar essa vontade, ou seja para explorar certos comportamentos humanos e embalar isso dentro da cultura de massa. Ou dentro daquilo que o Horkheimer e o Adorno chamavam de indústria cultural. Que era explorar certos desejos, certos comportamentos, embalar isso como um produto cultural e vender para as pessoas de volta. Quando eu era criança, eu me lembro de um programa que tinha na televisão que era do Alborguete. E o Alborguete, primeiro começou no Paraná, depois se espalhou para outros estados, também se tornou um programa nacional. O Alborguete foi talvez um pioneiro nesse estilo de programa tipo Cidade Alerta, assim, de mostrar a brutalidade cotidiana, a violência, os assaltos, os crimes, linchamentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alborguete contribuiu para essa mentalidade, no Paraná pelo menos, de que bandido bom é bandido morto. Se a gente tem, por exemplo, Paraná agora como um dos estados mais reacionários do Brasil, e é sim, não se iludam, o Paraná e Curitiba estão entre os locais mais reacionários do país. Não tenho dúvida nenhuma que o programa do Alborguete, que era assistido por muitas famílias, na hora do almoço, você estava almoçando e vendo pessoas decapitadas, baleadas, sendo linchadas. Eram cenas pavorosas, cenas que eu não sei se hoje são transmitidas mais, porque eu não acompanho esses programas mais, mas na época era pavoroso. Então não tenho dúvida nenhuma que ele contribuiu para essa mentalidade punitivista no Brasil, de que para você tratar bandidos você tem que tratar com crueldade, que você não pode desejar que ele seja reinserido na sociedade, que ele deve ser punido, claro, encarcerado ou sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de multa, algum tipo de punição e depois ser reinserido. Não. A visão que você tinha naqueles programas é que ele tinha que ser exterminado. E eu me lembro como os paranaenses diziam com orgulho na época, repetindo o Alborguete, que você tinha uma onda na época de sequestros
em São Paulo. A gente dizia que o sequestrador no Paraná não vingava, não prosperava, porque a polícia paranaense matava. Sequestradores eram mortos. E falavam com orgulho isso. E que fique claro aqui, a intenção não é passar pano para bandido, não. A intenção não é dizer que bandido é vítima, não é. Mas, na verdade, como eu disse, a intenção do sistema judicial e carcerário no Brasil deveria ser de reinserção. Pessoas que, por qualquer razão que seja por desigualdade social, seja porque havia algum tipo de saída econômica para isso, ou por qualquer outra razão que seja, a intenção do sistema deveria ser de transformar essas pessoas em cidadãos que eles possam voltar um dia para a sociedade, trabalhar e se reinserir. Sair do caminho do crime e entrar no caminho da produtividade, de contribuir para a sociedade. Mas é claro que isso não acontece, justamente porque você tem diferentes perspectivas disso, diferentes práticas no interior do sistema, que por um lado vê o bandido como alguém que tem que ser executado e depois, quando ele é encarcerado, que é alguém que dentro da prisão não é reeducado, não é reinserido e passa a integrar grupos ou facções criminosas dentro do próprio presídio. E para você pensar no impacto cultural que teve o Alborguete, basta a gente pensar que o Ratinho, ele foi repórter do programa do Alborguete. O Ratinho, o mesmo Ratinho hoje, que tem um programa influente no Brasil, ele começou no Alborguete. Era um repórter de porta de cadeia pro Alborguete. E depois, esse Ratinho, que era um integrante dessa equipe, se torna alguém que vai projetar esse tipo de mentalidade para todo o Brasil em horário nobre agora. Então aquilo que era localizado no Alborguete, eu tenho certeza que muitos estados também têm essas figuras particulares desse mesmo perfil, aquilo que era particular para o Alborguete no Paraná se torna algo nacional. Cidade Alerta, Ratinho e outros programas que exploram essa violência, essa criminalidade, compõem sim o imaginário do brasileiro. Se essa mentalidade vingativa, violenta, está no brasileiro hoje, isso foi consolidado durante muito tempo, décadas na verdade, cotidianamente, todos os dias, na hora do almoço, no horário nobre para os brasileiros. À tarde, crianças assistindo esse tipo de coisa. Eu me lembro que minha mãe não deixava eu assistir ao Alborguete porque de fato era muito brutal o negócio. Era assim, uma atrocidade atrás da outra. E ele gritando, as coisas do porrete, de bater na mesa com o porrete, o Alborguete inaugurou isso. Lugar de bandido não é na cadeia para comer às custas dos seus impostos. É no cemitério, enterrado em pé para não ocupar espaço. Se você gosta de bandido, leva para tua casa, põe para dormir com a tua família. A hora que você acordar, o teu rabo vai estar dessa grossa. Assim. Esse é assim, ó. Tá? Vai estar uma couve-flor, ok? Então esse sensacionalismo, essa espetacularização da violência, é óbvio que não é de hoje. Na verdade nem começa no Alborguete. Os próprios jornais mesmo já tinham isso antes, né? Basta pensar, por exemplo, no Nelson Rodrigues, que era alguém que trabalhava no jornal, que tinha essa perspectiva de mostrar esse tipo de brutalidade urbana. Então isso é antigo, na verdade. Isso é bastante antigo. E é um fascínio humano sobre a brutalidade, sobre a violência. Principalmente porque acontece com o outro, né? Não é com a gente. Então com o outro você olha assim com um pouco de horror, um pouco de fascínio, um misto de sentimentos, choca, mas ao mesmo tempo fascina. E quando a gente projeta isso para os Estados Unidos, por exemplo, você também vê como a televisão lá contribui para a criação do imaginário do que é o marginal, do que é o bandido, do que é o criminoso. Tem um documentário chamado 13ª Emenda que fala sobre isso. Como os programas policiais diários nos Estados Unidos também, assim como no Brasil você tem o Cidade Alerta, você também tem programas lá de investigação criminal, programas tipo Cops que mostram a ronda policial e perseguindo bandidos, essas coisas. E no imaginário das pessoas, o que você tem lá nos Estados Unidos é o jovem, negro, pobre, que é o bandido. Então mesmo o americano que mora num povoado, numa cidadezinha, onde só tem branco, no imaginário dessa pessoa, o bandido vai ser o jovem, negro, pobre. Pode não ter nenhum negro na cidadezinha onde ele mora, mas ele sabe. Ele intui, na verdade, né? Ele está imbuído desse preconceito de que o bandido é esse jovem negro e pobre. E é o mesmo cenário no Brasil também. Quando você acompanha esses programas policiais, o perfil é o mesmo. Negros ou pardos, pobres, marginalizados, jovens, e que certamente, e a gente sabe disso por estatísticas, compõem a maioria da população carcerária no Brasil. Porque afinal de contas, esse imaginário, essa violência cultural que se dá através da televisão também, ela é estrutural no Brasil. Isso é algo de séculos. Então você percebe uma criação do medo, uma exploração desse medo e a criação de um imaginário coletivo de quem são os alvos. E para isso você usa esse tipo de recurso usado pelo Luiz Bate na segunda-feira. O espetáculo. Transformar o horror, transformar a violência num espetáculo, para que você queira assistir, para que você queira acompanhar o próximo capítulo, para que você volte na terça-feira e veja o que vai acontecer. É um modo de domínio, de controle das pessoas, através do medo, através desse tipo de
constante apreensão em relação à realidade, mas também é um modo de atrair audiência, porque as pessoas querem assistir esse tipo de coisa. Do mesmo modo que no Big Brother você vê isso. Embora não cause esse tipo de violência simbólica sobre um certo segmento, também explora o sofrimento e a dor das pessoas e usa esse tipo de recurso, a dor delas, para que você acompanhe cada vez mais, para que você veja se no dia seguinte estarão passando fome de novo. É só uma curiosidade, um ponto interessante aqui. Eu me lembro de ter lido uns artigos, uns tempos atrás, sobre a percepção da violência, sobre a percepção do perigo. Porque nem sempre a nossa percepção, aquilo que a gente acha sobre o mundo, corresponde de fato ao mundo. E aqui eu não falo exatamente sobre o Brasil, porque o Brasil a gente sabe que é violento, mas geralmente a nossa percepção de violência é muito mais alta do que de fato são os índices de violência. Então, para você perceber isso, eles perguntaram numa cidadezinha francesa, num povoado francês, qual era a percepção de criminalidade de lá, qual era a percepção deles da violência. Como na França também tem programas policiais, porque todo lugar tem, também tem o WhatsApp, também tem internet, também tem redes sociais, também tem esse tipo de bombardeio de informações o tempo todo. As pessoas disseram que tinham medo de deixar as crianças saírem na rua, por exemplo, porque não sabia o que podia acontecer. E quando se observou os índices de violência naquela cidade, elas eram idênticas aos índices de 30 anos atrás. Ou seja, naquele povoado não havia nenhuma alteração em índice de homicídios e índice de crimes violentos. Era o mesmo índice durante 30 anos. Só que a percepção de violência era muito maior, porque as pessoas consumiam o tempo todo esse tipo de notícia que as deixavam com medo. Aumentou a percepção da violência, mas não de fato aquilo que acontecia. Como eu disse, não é bem o caso do Brasil, porque no Brasil você tem uma escalada da violência durante as últimas décadas. Então há um aumento perceptível da violência urbana, dos perigos, dos riscos, não é apenas imaginário. Talvez a percepção real seja muito maior do que sejam os riscos reais, mas de fato você sabe que o Brasil é muito perigoso. Quando você explora isso mediaticamente todos os dias, é claro que essa percepção do risco é muito maior, te deixa com muito mais medo. E a gente sabe, porque eu já falei várias vezes aqui, a gente sabe que o medo é uma emoção muito manipulável. Políticos manipulam seu medo o tempo todo. E a gente sabe disso. Quando a gente pensa no Alborguete dizendo lá atrás, 30 anos atrás, dizendo que bandido bom, bandido morto, e vai inculcando também as pessoas, isso vai contribuindo para que ele se elegesse, porque ele era político também. Então contribuía para que ele e outras pessoas com a mesma retórica se elegessem, com base numa pauta de combate à violência. Isso contribuiu para que Bolsonaro se elegesse, com base na mesma pauta. Isso contribuiu para que o Ratinho e o filho do Ratinho se elegessem. Porque explorar o medo das pessoas e apresentar respostas falsas para esses problemas é muito útil politicamente. Você apresenta um problema e você se apresenta como uma solução. Eu posso resolver isso. Eu mencionei para vocês que eu ia assistir de novo Tropa de Elite, tanto 1 quanto 2. Eu fiz isso nesses últimos dias. E quando você assiste Tropa de Elite 2, tem no filme um personagem que simboliza esse apresentador de televisão que explora o medo das pessoas para fins eleitoreiros também. O Tropa de Elite 2, particularmente, é bastante profético em termos daquilo que se daria no Brasil nos anos seguintes. E eu repito aqui algo que eu já disse várias vezes. O medo e a raiva são os sentimentos mais primitivos nossos e os mais fáceis de canalizar. É muito fácil reunir as pessoas em torno do medo e do ódio. Medo ao diferente, medo ao inimigo imaginário, medo da violência, medo da corrupção. Você canaliza isso. Depois você reúne esse medo e cria o ódio, gera o ódio em torno desses grupos. Se eu me eleger, eu vou pegar vocês aqui e a gente vai eliminar esse perigo, eliminar esse risco. Bandido bom, bandido morto, afinal dos contos. Basta criar um bandido ou criminalizar um grupo e aí a gente resolve as coisas. Então, para concluir esse vídeo, esse caso do Luiz Bate recente do Cidade Alerta não me surpreende, na verdade, porque a gente vê isso aqui há muito tempo. Quem se horroriza com isso hoje é porque não tem acompanhado a trajetória disso durante tanto tempo, com coisas completamente bizarras, e que eram transmitidas na televisão, na hora do almoço, que você assistia comendo com a família. A espetacularização do horror é uma ferramenta muito útil para essas pessoas, tanto para gerar audiência, quanto para gerar votos. Muita gente se beneficia com esse medo das pessoas, muita gente. Eu quero saber se vocês viram esse caso aí, do Cidade Alerta, da mãe quase desmaiando ao vivo no programa porque descobre que a filha tinha sido assassinada. Também sobre o Big Brother, sobre a fome dos participantes, né, a exploração desse tipo de sofrimento alheio. O que você pensa sobre isso? E também sobre o uso político desse tipo de espetáculo midiático pavoroso. Me diga o que vocês pensam, deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!